A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 23 diz: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus disse isso a Pedro se dirigindo ao diabo, porque no versículo 22 do capítulo 16, o inimigo usa Pedro, e Pedro aborda ele dessa forma, sendo sitiado pelo inimigo. De maneira nenhuma te faças isso, né? Querendo que Jesus desistisse do plano, do sacrifício. Glória a Deus. Então, quando o Senhor ele fala assim, o Senhor repreende ele com autoridade, com ousadia, com severidade, porque ele está se referindo ao inimigo, ele está se dirigindo ao inimigo. Você está entendendo? Houve vezes que Deus também repreendeu com semelhante forma os discípulos, né? Houveram vezes. Mas essa vez ele está se referindo ao diabo, que Pedro deu lugar. E com certeza Pedro também tomou a parte dele. Louvado seja Deus. Mas o tema que eu quero abordar hoje, glória a Deus, esse vídeo ele não pode ficar muito grande. Eu vou tentar me esforçar para fechar ele aqui. Se não der para falar todo o conteúdo do que eu tenho que falar, eu vou fazer o segundo vídeo dentro desse tema. Mas eu vou me esforçar para ser só nesse aqui. Vai. É o seguinte, glória a Deus, o peso do chamado. Eu quero colocar aqui, dentro desse tema, o tema vai ser peso do chamado, o peso do chamado. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A gente vai ver na Bíblia que Pedro falhou, não foi uma vez só. Mas também as intenções de Pedro foram boas, né? Eram intenções boas, mas não é uma intenção boa sem ser seguida de uma vigilância e digamos, de uma perseverança ou uma firmeza na rocha que é Cristo. Sem uma convicção, se torna um vento que passa, se torna uma casa sobre areia. Então, Pedro muitas vezes declarou a Jesus fidelidade, né? Naquele dia, naquele capítulo que ele fala em versículo, que ele diz assim, Senhor, quando ele fala que alguém ia negar ele, ele disse, eu me posso até morrer, mas eu não te nego, jamais, entendeu? Então Pedro era bem intencionado, mas porém ainda não estava revestido do seu chamado. Glória a Deus. E por causa disso, quando ele mesmo sendo revestido do chamado, ele age bem diferente, mas ainda tinha imperfeição, como todos nós temos e teremos. Então aqui não tem nenhum super-homem. Tudo aqui é para Jesus, tudo é Ele que faz. Então, glória a Deus. O que acontece? Ele não entende, por ele ainda não está firme, não está entendendo. Mesmo que ele entendesse, eu acredito que o inimigo passaria. Mas não tanto com a força que ele passou. Como passou? O inimigo vem a Pedro e joga na mente de Pedro, no pensamento que desce ao coração, a seguinte palavra: de maneira nenhuma faça isso. Glória a Deus. Ele não entendia, porque se Pedro entendesse de que estava se tratando esse sacrifício que Jesus teria que fazer, né? Se entregar na cruz, a morte de cruz, ele não falaria, ele não permitiria com que o diabo usasse. Então, irmãos, o que eu quero falar é o peso do chamado. O peso que Jesus levou foi o maior que o mundo todo, de toda a igreja, porque ele levou sobre si todos os pecados dos homens. Então Jesus, ele sentiu esse peso aleluia, glória a Deus, do seu ministério terreno, ele andando ainda, fazendo os sinais, até a morte e ressurreição. Entendeu? Porque ele só ficou livre desse peso quando ele ressurgiu. Porque até a morte ele foi levando esse peso, né? O peso do ministério
e o preço pelos nossos pecados. Então foi o primeiro a levar o peso, e levar, aleluia, o preço nele próprio por nossos pecados. Então a ele a honra, a glória e o louvor para sempre, porque sem ele nada podemos fazer. Então o primeiro passo aqui, aleluia, é reconhecer a autoridade suprema do Senhor, a sua divindade, para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E aí Pedro foi separado para uma obra. O Senhor fala para ele assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão. Sabe quando? No versículo anterior, você vai ver lá em cima, antes desse versículo. Ele falando o seguinte, o Senhor, ele pergunta: quem vai dizer que eu sou? Quem vai dizer ser o filho do homem? Se referindo a ele. Um dizia um Elias, outro, cada um falava uma coisa. Só Pedro que diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus bendito. Aleluia! Quem revelou? O Senhor Jesus disse. Quem revelou isso a você não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então foi uma revelação do Espírito Santo sobre a divindade de Jesus, sobre quem era Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa declaração, o Senhor, aleluia, vira para ele e o abençoa e diz, olha, e fala sobre o chamado. Jesus se revela para ele. Agora não é mais o Pai se revelando, é o Pai numa pessoa de Jesus, que é o Filho, é o próprio Deus. Ele diz, o próprio Deus Filho. E ele diz, olha, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Mas aí ele diz, em verdade eu te digo, tu és Pedro. Tu és Pedro. Olha o chamado, olha o peso. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus! Deus chama Pedro, mesmo sabendo que Pedro era falho. Então eu entendo que o chamado vem ao homem ou à mulher, não porque de perfeição, mas porque do propósito que Deus tem. Ninguém é bem sucedido se ficar alimentando no seu interior, glória a Deus, de que tudo que acontece é pela sua capacidade, é pela sua perfeição e santidade. Nunca será. Porque todos os homens que Deus usou na Bíblia eram falhos. Eu não estou dizendo para a pessoa viver uma vida de pecado diferente. Eu estou dizendo que, aleluia, Deus não escolhe ninguém por ser capaz ou por ser perfeito. Ele escolhe pela sua vontade, pelo seu propósito. Ele olha e sabe quem ele vai usar, do que ele vai fazer. Né? Do que ele vai fazer. Porque Deus olha o que ele vai fazer de mim e você, da pessoa. Ele não olha a perfeição, porque não temos perfeição. Vamos alcançar isso quando a gente deixar esse corpo. Então, continuando, ele repreende Satanás. E como é que ele se refere agora a Satanás? Ele, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Glória a Deus, o inimigo, ele serve de escândalo. Todos que ele inspira é para provocar escândalo de alguma maneira, em alguma atitude, ou para tentar destruir a obra de Deus. Esse sabe o que faz. Esse sabe o que faz. E ele sabe para que ele veio, porque o Senhor Jesus disse isso sobre ele, em versículos anteriores de outros capítulos. Entendeu? Glória a Deus. Então ele sabe que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E ele sabe que esse ladrão, o diabo, que a Bíblia se refere, está sentenciado ao lago de fogo. Não resta mais nada de remissão nem perdão, porque ele já está julgado, porque o Senhor condenou, já sentenciou ao lago de fogo. O inferno é onde a casa dele, espiritual. Então, vamos lá. Glória a Deus. Pedro é chamado. E aí começa a capacitação de Pedro. Pedro vai, e aí do lado do Senhor, sempre curioso, e ali, glória a Deus, chega um momento crucial na vida de Pedro, quando o Senhor Jesus é entregue.
aleluia, para ser morto na mão dos pecadores, traído por Judas. E aí, o que é que acontece? Glória a Deus. O que é que acontece? Ele simplesmente puxa da espada e age naquilo que ele sabia fazer. Agir como um homem na carne. Porque Pedro ainda não estava lapidado. Pedro ainda estava usando da sua natureza carnal, adâmica. Eu vejo que o vídeo está ficando extenso, já tem alguns minutos já. E eu queria revelar 3 pontos nesse vídeo. 3 pontos. 3. Aleluia. A vida, aleluia, espiritual no chamado. Glória a Deus. A vida sentimental no chamado. A vida financeira no chamado. Glória seja dado o nome de Jesus. Eu quero que, no primeiro, eu quero ser rapidinho, por causa do vídeo, que é para não ficar extenso, no primeiro ponto, que é o espiritual. Pedro estava sendo capacitado, aleluia, e quando ele é capacitado, glória a Deus, e ele chega na condição de capacitado muito distante, depois de ele ter negado a Jesus, que ele viu que ele falhou muito feio, e se cumpriu a palavra de Deus na vida dele de ter negado o Senhor 3 vezes, aleluia, ele chora amargamente. Depois que ele chora amargamente, o Senhor vem e reforça o chamado. O Senhor diz para ele, glória a Deus, Pedro, tu me amas? Aleluia. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo. Quando ele pergunta a 3ª vez, Pedro se angustia, glória a Deus, ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Então o chamado, o propósito de Deus está sobre aquele que ele levanta, aquele que ele chama, aquele que tem vocação, ou seja, que ele vocaciona. É Deus que gera. Glória a Deus. E dentro desse chamado eu tenho que ter um nível espiritual, não conquistado por mim, porque de mim eu não sei fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Para ter uma vida de jejum e oração, eu preciso de Jesus. Para ter uma vida de permanência nesse jejum e oração e consagração, eu preciso de Jesus. Eu tenho que ter uma vida de leitura bíblica, e para isso eu preciso de Jesus. Aleluia. Eu preciso estar no Senhor Jesus. Eu não posso viver uma farsa. Eu prego o evangelho, eu tenho fraqueza, mas eu não posso deixar que as fraquezas me dominem, para que o meu espiritual esteja fluindo de verdade e não seja um farsante. Alguém que esteja no mundo espiritual com a responsabilidade de pregar o evangelho e seja, aleluia, um farsante, seja uma pessoa que não tem intenção de estar firme nem ensinar para as pessoas, aleluia, o caminho direito, ou seja, ensinar de forma incorreta, ou está vivendo uma vida de treva, mesmo falando da luz. Isso acontece com muitas pessoas. Então, não dá tempo de continuar com esse ponto, mas vamos para o 2. O 2. Aleluia, glória a Deus. Que é a vida financeira. A vida financeira. A vida financeira, aleluia, a gente vê um exemplo começando com os apóstolos, que passavam muitas necessidades, mas eles eram supridos, porque tem ponto na Bíblia que fala que as pessoas vendiam suas propriedades, e isso não é que os apóstolos pediam para eles vender, é muito diferente de alguém mandar vender. Eles simplesmente eram movidos pelo Senhor e eles vendiam e ofertavam nos pés dos apóstolos. Então, não havia necessitado algum entre eles, porque Deus supria, então Deus sempre supre. Mesmo que Deus prove, mas Deus supre, Deus suprirá. E Deus espera que a igreja, aleluia, porque era isso que a igreja primitiva vivia, que divida entre si, quem tem mais divida com quem tem menos ou não tem nada. Aleluia, é necessário haver isso, a vida financeira, isso eu falo dentro do chamado. Glória a Deus, não vai dar tempo de colocar mais sobre isso, que é extenso, mas se Deus permitir em outro eu venho com isso. E o outro, o derradeiro, que é o 3, né? Glória a Deus, que é o peso do meu chamado na parte 3, que é como eu levo o meu ministério. Como eu levo o meu ministério? Como é que eu conduzo o meu ministério? Aleluia, com dores, com angústia, com provações, com fome, com necessidade ou com glória.
ou com fome e glória, ou com glória e glória, ou seja, a glória de Deus e provisão abundante. Com certeza, com todo esse processo que o chamado nos proporciona, que sejam de bênção ou provação ou retaliação por ataque constante das trevas, aleluia, eu tenho que ficar olhando para Jesus. Eu tenho que olhar para a cruz, porque olha o versículo 23, o que ele fala. Se alguém trouxer uma palavra a mim, seja quem for que estiver do meu lado, que esteja do meu lado aparentemente, ou esteja, se ele pronuncia uma palavra para mim, para eu desistir daquilo que Deus me comissionou para eu fazer, ou é o propósito de Deus, alguém querendo me desviar, eu tenho que ter como maligno, e é maligno. Então, qualquer palavra fora da cruz, fora do evangelho, fora do que Deus tem a fazer, é maligno. Então, por isso que o Senhor volta e repreende Satanás em Pedro quando manda ele desistir daquilo que parecia que não era necessário. Não era necessário ele morrer? Era assim, senão a humanidade ia se perder, ia ser lançada toda no lago de fogo. Então, eu não sei o que é que você está enfrentando no seu chamado, persevere. Persevere, insista, Deus te honrará. Só não viva uma vida de adultério, só não viva, não permita. Não permita. Só não viva uma vida de mentira, de engano. Quem pecou no adultério, no que foi, passou. O Senhor já lhe limpou. Você está, aleluia, sendo preparado para uma obra maravilhosa, poderosa, que o Senhor confiou a você. Olha que Pedro tinha imperfeições, mas o Senhor o levantou como líder da igreja primitiva abaixo do Senhor, e o Senhor usou muito, e a igreja prosperou muito através do ministério de Pedro. E na sua vida não vai ser diferente. Agora tire de você tudo aquilo que não soma, tudo aquilo que é contra a cruz, que é contra Cristo, que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que provoca escândalo e tudo aquilo que puder melhorar o seu ministério, o seu chamado, aleluia, e para que pessoas possam chegar a Jesus, avance nisso, naquilo que produz, naquilo que enraiza no sentido de fortalecimento em Cristo, na rocha, na firmeza, na palavra, na edificação, na pedra angular, que é Jesus Cristo. Ele é a principal pedra. Permaneça em Jesus, não negocie sua identidade. Se está vivendo uma vida de treva, se arrependa. Se arrependa. Mas para concluir esse tema, eu vou dizer uma coisa. Você como ministro nunca confesse suas imperfeições a ninguém que não seja ministro como você. Nunca chegue a uma ovelha na igreja e confesse suas imperfeições. Nunca. 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 Glória a Deus. Porque se você fizer isso, a pessoa quando vê a sua queda, ele não vai te fortalecer, ele vai ajudar a pisar ou vai sair falando de você. Entendeu? Então, se você tiver que confessar, confesse para Jesus ou alguém que Jesus toque no seu coração para que você confesse ou peça conselho dentro desse nível espiritual do seu chamado. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.